Senhoras e senhores, este é o Zunkerman e hoje eu trago este garoto que não é Nutella, sim, um empreendedor raiz, um homem que saiu lá de Carangola, veja só, interior de Minas Gerais, já entregou panfleto em balada, comeu muito miojo para chegar neste top da vida, um grande empreendedor, um amigo meu que eu tenho orgulho, seja bem-vindo, Thales Gomes. Que introdução, hein, Zucker? Digna de um Zucker. Entra lá na DM do Thales e ele que vai te escolher para você mostrar o seu negócio, se você é um pequeno, médio, um Faria Limer, um Faria Limer, um Santa Cecília, você pode participar aqui. Ó. Tem muito Instagram, muito legal, a galera que quer empreender, manda DM pro Thales, que eu já mandei o link e começa agora o Zunkerman. Senhoras e senhores, estamos aqui no Zunkerman. O convidado de hoje é ele, Thales Gomes. Sim, um cara que é empreendedor, eu já falei que ele é um cara raiz, tem uma história que, foi bem na porrada. E para me ajudar sempre nessa entrevista, nós temos o simpático, o talentoso, o homem de Harvard, Samidana is in the house. Eu estou aqui tentando ajudar, aprendendo muito com o Thales, agradeço aí o convite, Zuckerman, a presença do Thales, também temos um Robert hoje, e você viu que eu fui no barbeiro clandestino e não deu muito certo. Mas a vida é assim, hoje vamos falar sobre Thales Gomes, que inclusive tem empreendimentos na área de beleza, quem sabe ele arruma um cabeleireiro clandestino que não faça tanta cagada. Perfeito. Antes do Thales se apresentar, o Thales sorteou um grande garoto de 19 anos, o nome dele é Matheus Arraes, ele tem um belo negócio que em 2 minutos o Thales se interessou. E eu já começo aqui com o Thales, obrigado. Thales, a ideia boa, ela tem que ser contada numa linha ou você gosta de uma ideia complexa, no velho e bom PowerPoint, quando o cara é um overselling? Como é uma ideia boa para você? A verdade é o seguinte, Zuki e Sami, muito obrigado pelo convite, né? E parabéns, Matheus, por ter mandado bem ali no pitch. O Matheus, ele foi muito conciso ali no pitch dele. Ele falou, o meu negócio é esse, é assim que eu resolvo o problema. Um bom pitch, tanto que o americano chama de elevator pitch, né? É como se você encontrasse, sei lá, o Bill Gates no elevador e você tem 15 segundos para explicar para o Bill Gates por que você é um cara interessante que vale pegar o cartão dele. Então foi exatamente o que o Matheus fez. Em 2 frases ali, ele me explicou mais ou menos o negócio dele e eu conjecturei junto com vocês e falei, pode ser que seja um bom negócio com impacto, que é o tipo de negócio que eu gosto. Então tem que ser assim, cara. Simples, curto e direto. Esse cara ele é muito simples, ele fez uma grande sinopse, o Thales aqui, a gente tem muita pergunta para fazer para você, mas apesar de muita gente conhecer a sua história, eu quero aqui fazer uma cronologia porque é muito legal. Eu tive a oportunidade de ficar brother, um dia sentamos, tomamos um belo cappuccino moca, bem de Faria Limer, eu e o Thales Gomes, e a gente ele abriu o coração. Esse cara tem histórias inacreditáveis, Sami, não sei se você sabe, já teve um acidente dele de paraquedas, o cara quase perdeu a perna, é um maluco que gosta de tomar risco pra cacete, gosta de esporte também, de risco, lutador de jiu-jitsu, mas quero contar a sua história e colocando até uma trilha bonita, relembrando aqui momentos emocionantes onde programas de televisão fazem isso bem, que é emocionar as pessoas. Falar de Minas, né, interior, Carangola. Você era um moleque, nasceu na humilde mesmo e com pouca idade, na sua adolescência, você teve o seu primeiro negócio, que foi revender celulares. Seria isso? Estou correto? Exatamente, Zuki. Eu vi uma oportunidade ali na verdade, tirar print screen das ofertas de telefone celular do Mercado Livre, marcapar essas ofertas e imprimir essas ofertas em um calhamaço de folha A4, onde eu fazia quase que um marketplace físico de venda de celular que não estava no meu estoque. Então é quase que um dropshipping que eu fazia ali usando folha A4, um dropshipping raiz, né? E eu fiz isso por amor ao rock and roll, né? Porque eu tinha uma banda de rock, eu era vocalista dessa banda de rock, a gente precisava comprar uma bateria para fazer um show no colégio no final do ano, depois a gente queria sair em turnê. Todo mundo era pobre, ninguém tinha grana para comprar bateria é um negócio caro pra caramba, imagina para uns moleques pobres do interior. E aí eu falei, bom, se a gente fizer esse negócio, talvez a gente junte dinheiro. Juntamos dinheiro, compramos a bateria, fizemos o nosso show e aqui estamos. Cara, sensacional. Ô, Sami, vai lá. Eu queria perguntar o seguinte. Bom, o Thales é um empreendedor aí de muito sucesso, não é um empreendedor de uma história só, né? Ele tem várias empresas que ele fez e que deram certo. Agora, eu queria saber como que você analisa risco, porque
a gente vê, né, empreendedores que vivem com risco, mas também tem outras maneiras de risco financeiro, seja no mercado financeiro, e ver um pouco como que você vê o risco da sua vida financeira, aí misturando investimentos e, obviamente, empreendedorismo. Ô, Sami, eu não acho que eu sou uma referência a ser seguida quando a gente fala de gerenciamento de risco. Eu acho que eu sou até imprudente, tá? Eu tomo mais risco do que eu deveria tomar na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida financeira. Eu não sei por que eu sou assim, já discuti várias vezes com o meu analista, tenho um monte de tese por que eu sou assim, mas eu me sinto vivo tomando risco. Então, eu sou um cara, por exemplo, que tem 90% do meu patrimônio líquido em variável, né, em bolsa. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Né, mas... Quanto que você tem em bolsa? Quanto você tomou? 90%. Quando teve essa pandemia, tá tendo essa pandemia horrorosa, quanto que você perdeu de patrimônio? Pode falar 52%. Perdi não, que só perde quem vende, eu não vendo. Mas você não vendeu. É um cara a longo prazo. 52%. Pode recuperar, né, Sami? A gente está falando na casa aí, ele perdeu mais ou menos uns 30 milhões, assim, fazendo as contas, sabendo do patrimônio dele, né? Pô, mas eu gosto dessa característica. Eu vou chegar depois bem como monta uma empresa, o cara que é um pequeno garoto empreendedor, o pequeno garoto Faria Limer, né? Eu quero chegar muito nesse assunto. Mas a história dele, que é a reviravolta, pulando um pouco, até chegar na EasyTax, eu quero saber as porradas que você tomou e eu acho muito legal como você verbaliza isso, você não tem vergonha. Quando você tomou a primeira porrada e o que você foi fazer? Que você foi vender, entregar panfleto? Quando foi a primeira empresa que você tomou aquele nocaute na cabeça? Então, eu mudei para o Rio muito cedo, né? Com, sei lá, 17 anos eu já estava morando no Rio e comecei a fazer faculdade. E aí eu decidi montar uma startup quando eu voltei do meu intercâmbio. Eu morei na África do Sul e depois voltei e decidi montar essa startup. Quando eu montei essa startup, era um negócio mega inovador. Assim, pra você ter ideia, o pessoal no Brasil nem sabia que era Facebook. Twitter tinha acabado de começar, não tinha perfil de empresas no Twitter, por exemplo. Eu falei, cara, dá para fazer um business deixa eu criar perfis empresariais em redes sociais e usar a rede social como um meio para divulgação da venda do produto. E como eu vou gamificar esse processo? Então, eu criei um software para fazer sorteio na internet. No momento, as empresas nem tinham Twitter ainda, para você ter ideia. Então, a gente está falando ali de 2005 para 2006. 2006. Que foi isso. O resultado desse negócio eu estava muito early para poder. A ideia era boa, faria sentido, mas não estava no timing. E isso é uma lição importante para empreendedores, tá, Suki e Sami? Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas talvez não esteja no timing. Por exemplo, eu posso falar que eu vou lançar agora uma loja de aplicativos para carros autônomos. Cara, provavelmente daqui a 10 anos isso faria muito sentido. Agora não faz. É meio que o que eu vivi ali, sabe? E aí, cara, eu saí do emprego que eu tinha, eu investi o pouco de economias que eu tinha, minha família sempre foi muito pobre, ninguém tinha condição de me dar suporte, então era eu por eu mesmo. E o negócio deu muito errado. Eu tinha aluguel para pagar, eu tinha, enfim, eu saí com algumas dívidas desse negócio, quase 9 meses depois, quando ele quebrou, eu tive que fazer de tudo um pouco. E aí, cara, uns amigos meus eram donos de balada, eles me ofereceram panfletar na frente da balada, me ofereceram, não eles, mas outras pessoas me ofereceram para eu ser valet nos restaurantes que tinha ali no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, me ofereceram para eu panfletar, ensinar. Então, cara, eu fui fazendo o que aparecia ali para poder arrumar um dinheiro para me virar, assim, sem vergonha nenhuma. Óbvio que é um desafio muito grande, né? Porque quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu fui estudar numa faculdade de classe alta no Rio de Janeiro, e aí eu conheci o pessoal, aquela galera que mora no Leblon, que mora na Barra, eram os meus amigos, e do nada eu estava ali entregando panfleto enquanto os caras estavam indo para a análise. Isso traz um negócio meio ruim, mas inclusive eu digo que isso foi importante para o calejamento moral, assim, né? Que é quando eu, espetacular! É meio, Sami, eu diria, o filme do Daniel San, quando o senhor Miyagi pede para o Daniel San reformar a casa dele, ele não entende porra nenhuma, ele fala, não, você tem que pintar aqui, construir. E esses movimentos foram os movimentos que ele conseguiu ter a defesa na luta e no karatê. Mas, cara, é tão legal que agora eu vou chegar de novo, o Sami vai voltar agora, mas esse é o ponto. Quando você criou, você tem um livro, né, Nada Easy, que conta a história da EasyTax, que você juntou, é uma história, Sami, não sei se você, olha o livro dele aí, que é bem bacana, já li, ele me deu de presente. A primeiro momento você conta das porradas que você toma, um cara que já comeu miojo pra cacete. Nesse livro, você teve uma puta de uma sacada, que foi o quê? O GPS e a procura, né, das pessoas pelo transporte, pela mobilidade. Só que na época que você pensou nisso, taxista não tinha celular. Então eu queria que você contasse a primeira dificuldade e como que você implementou a EasyTax antes de você sair dela.
Bom, a história é a seguinte, cara. O ano era 2011, então a gente tinha praticamente ninguém no Brasil que tinha smartphone com internet. Então não é só taxista, não é ninguém. Provavelmente todo mundo que está nessa live aqui não tinha smartphone com internet. Era um negócio muito de geek. O cara tinha que ser muito geek mesmo para ali em 2011 ter. Provavelmente vocês aí, Sami, de mercado financeiro, tinha BlackBerry. Sami já tinha um BlackBerry. Ele mandava mensagem. Eu amava meu BlackBerry, fiquei muito triste quando o BlackBerry faliu, né? Mandou mensagem pro Bill Clinton na época da Mônica Lewinsky, né, Sami? Não, porque o BlackBerry ele tinha um sistema, né? Não era só ser smartphone, não. Ele tinha o sistema do BBM. Que era Isso, que era meio privadão. Mas conclui, Thales. E também recebia e-mail na hora, né? É isso aí. Basicamente é o seguinte, cara, 6% da população brasileira tinha smartphone com internet. Era quase, é um negócio muito de geek ou de grandes executivos, assim, que tinham BlackBerry e tal. Então era um negócio meio que inviável ali naquele momento, né? E a gente teve essa ideia, e as ideias, é o que eu sempre falo, as ideias estão girando aí por aí, né? Então no momento que a gente teve essa ideia, tinha outros caras tendo essa ideia na Ásia, outros caras tendo na Europa, outros caras tendo nos Estados Unidos, mas ninguém sabia de ninguém. Então, quando eu apresentei essa proposta para um grupo de investidores em uma competição de startups, um investidor dos Estados Unidos, um dos caras mais famosos dos Estados Unidos, fundador da 500 Startups. Davi McClure. Isso, o David McClure. Virou para mim e falou assim, cara, se esse negócio fosse bom mesmo, alguém já teria feito nos Estados Unidos. Então, eu acho que talvez a gente deveria olhar por outra ótica, ver se talvez não esteja na hora. Ou seja, o Uber já estava começando nos Estados Unidos, mas nem ele sabia, né, para você ter ideia. Então, era um negócio muito incipiente. E eu tive... Porque o Google estava fazendo algo parecido com ônibus, né? Se eu não me engano. A minha primeira ideia era fazer um negócio de ônibus. Aí o David McClure falou, esquece o negócio do ônibus. E aí eu falei, bom, agora eu vou apresentar o negócio do táxi. Eu criei meu MVP, ali na mesma hora, botei para rodar o negócio, testei e falei, cara, pode ser que funcione. O pessoal falou, olha, parece maravilhosa a ideia, mas é como se você virasse agora e falasse, vamos fazer um sapato voador. Todo mundo vai querer, mas não tem tecnologia para isso, não tem condição de fazer esse negócio. E, cara, e aquilo que eu falei no início da nossa conversa, eu sou um pouco mais tomador de risco que a média, né? Eu tinha ali meu carro, que era o único patrimônio que eu tinha, vendi meu carro, larguei a minha empresa, que estava indo muito bem, que inclusive é a empresa que me permitiu comprar esse carro, vendi a preço de banana, a minha participação da empresa, que meus sócios não aceitavam fazer duas coisas ao mesmo tempo, acho justo, inclusive. Vendi a preço de banana a participação e falei, bom, eu tenho dinheiro para me manter aqui um ano e rodar essa empresa. Eu vou all in, cara. Vou botar tudo nesse negócio e vou acreditar na EasyTax. Mas só quando a gente foi bater no mercado, a gente viu assim, bom, o taxista não está disposto a comprar celular, eles não veem isso como um problema, eles estão super felizes com as cooperativas de táxi. Os meus próprios amigos não usavam o meu MVP, falaram, é melhor ligar para cooperativas de táxi aqui, conseguir o táxi. Falei, pode ser que eu vá ter um outro problema grande na minha vida aqui, mas eu acreditei e a história o resto da galera já conhece. Ô, Sami, vendo o perfil dele, eu acho legal destrinchar. Muita gente entende hoje, né? O Sami até teve uma polêmica com ele quando ele questionou o Ciro Gomes, veio no Pânico, e ele falou, qual é o volume? E ele estava falando de Venture Capture. Não tinha no Brasil. Esse cara é a prova viva que tem essas empresas, startups, né? Como elas funcionam. Tá aqui um cara que você pode ganhar um Fusca por causa do Thales Gomes. Queria que você explicasse um pouco. Ele falou aqui MVP. Você sabe o que é um MVP para explicar para as pessoas com o seu inglês de Harvard? Não, o MVP é o mínimo produto viável, né? Então, perfeito. Fala muito isso em empreendedorismo. O cara vê se a ideia para em pé. Ele faz um produto mínimo lá, tenta vender, testa a demanda. Agora, eu queria perguntar para o Thales o seguinte. Thales, até pelo seu sucesso, imagino que muitos empreendedores o procurem, né? Seja para dicas, seja para pedir dinheiro, seja para conectar pontos. E aí, qual que é a maior qualidade e a maior desvantagem do brasileiro? Assim, o que você acha que a gente está para trás e o que você acha que a gente está para frente? Você falou da sua ideia que até prosperou, apesar de um prognóstico inicial ruim, de um especialista, mas, assim, em média, o empreendedor americano, até pelo mercado ser mais competitivo, ele é melhor. Agora, eu queria ver a sua percepção quando você pega esses caras de early stage, né? Esses caras que estão começando. Cara, que saudade de ter um papo high level assim, viu, cara? Geralmente as lives que a gente tem sobre empreendedorismo aí são com os jornalistas que... Cara, o cara não pesquisou no Google. Amigo, se linda pergunta. Antes de eu responder a pergunta do Sam, eu queria fazer um comentário sobre o Ciro, assim. Acho que a gente não deveria nem dar credibilidade a um keynesiano, né?
Se o cara não entende que aquilo que ele defende foi o que causou as grandes crises financeiras do mundo, para que eu vou dar credibilidade quando um cara desse fala de economia? Né? É uma metralhadora de estatísticas infundadas. O Tales é da escola austríaca. Ele é o cara que, é meritocracia. Ele já vem mais dessa linha, Samidana. Mas não é austríaco. Ele é um cara de ortodoxo, né? Que olha o que funcionou, o que não funcionou. Olha o que funciona, né, cara? Experimentação. Já fizeram, deu errado. Vamos mudar a página. Mas, voltando aqui para a pergunta do Sam. O que o empreendedor brasileiro tem de melhor e tem de pior, tá? Primeiro, eu vou fazer uma análise aqui do empreendedor americano. O americano, ele vive uma economia extremamente estável há décadas, consequentemente juros super baixos, ou seja, os investidores, como você sabe muito bem disso, Sam, precisam tomar mais risco para poder conseguir um yield melhor. Não adianta ali eu ficar deixando dinheiro em letras do tesouro, né? Não vou valorizar, né? Eu vou perder dinheiro, inclusive, com a pouca inflação que geralmente eles têm. O cara tem que tomar mais risco. Então, o carteiro americano, ele investe em bolsa de valores. Por quê? Porque o cara sabe que ele tem que tomar mais risco, né? O americano, ele sabe lidar melhor com o dinheiro. No Brasil, a gente tem 2,5 milhões de investidores. Nos Estados Unidos, se não me engano, mais de 50% da população. Perto de 50%. Aqui é 1,5%, nem isso, né? 2,5 milhões em cima de... Lá perto de 50% são investidores. Então, isso já fala um pouco do perfil do americano. Por consequência, o empreendedor americano ele tem muito mais facilidade de conseguir capital. Né? Então, é quase que uma competição injusta. Uma boa ideia no Brasil versus uma boa ideia nos Estados Unidos. E vemos pelo Uber. Né? Vou citar o meu exemplo aqui. Em 2014, enquanto eu era CEO global da empresa, a gente estava em 35 países, o Uber estava em 30. A gente levantou nosso último round a 300 milhões de dólares, era mais ou menos R$1 bilhão, e o Uber já estava levantando a mais de 6 bilhões de dólares. Outro patamar. E a gente era geograficamente maior que o Uber. Os caras tinham mais corrida, mais receita, mas geograficamente era maior que o Uber. Não justifica essa discrepância de valuation. Por que eu estou trazendo isso à tona, né? Porque o brasileiro, ele tem boas ideias. Nós somos realmente um povo criativo. Nós somos, por natureza, um povo resiliente, por motivos óbvios, né? Esse é um negócio que é complicado no Brasil, é abrir um CNPJ, né? Um dos únicos países que antes de você abrir uma empresa, você tem que procurar um contador para você fazer esse de tão complexo que é o sistema, nossa malha tributária, as regras burocráticas, né? Herança de Portugal, né? Tem que ir para o cartório antes de fazer qualquer coisa importante na minha vida e preencher um calhamaço de papel, pagar um monte de taxa. Isso traz uma complexidade, mas tem uma complexidade que as pessoas não falam, que eu acho que é o grande problema do Brasil mesmo. Não só o empreendedor, como os executivos brasileiros, na média, são muito mal preparados. Porque a nossa educação é uma merda. A verdade é essa. Nós não temos ensino de exatas que preste no ensino básico brasileiro. Então, o brasileiro ele cresce sem capacidade de pensamento lógico, o que dificulta muito a vida do executivo e do empreendedor no seu desenvolvimento cognitivo, consequentemente, na entrega dos seus projetos. Muito legal. Muito pior, acaba que a gente perde muito nisso. Mas a gente é muito criativo e muito resiliente. Então, por mais que a gente perca na educação, a gente ganha muito na vontade, na criatividade, o que acaba fazendo com que a gente crie empresas maravilhosas aqui no Brasil, como a Isinvest, gosto pra caramba do produto deles. Que legal. Falando da Isinvest e da Invest News, que é o conteúdo aqui que a gente proporciona, a verdade, cara, eu te agradeço porque dá um prazer imenso ouvir você falar, porque a sua forma de raciocinar, a tua história de vida motiva uma galera. Esse moleque que está aqui, com certeza uma galera começou a falar, cara, eu também posso. Eu vi muito você falando sobre cultura de investimento, que óbvio que o meu banco, quando veio a Selic, começou a ir para baixo, forçou o cara a ir para o empreendedorismo. Eu quero chegar na Singu, como é que monta uma empresa de startup, mas não da forma tão agressiva, de tanto risco. A gente também está aqui batendo inteligência financeira. Como que você acha que um cara que não tem tanto a noção, ela poderia montar uma carteira de investimento de ações? Como o cara começa? E para a galera que está ouvindo aqui, que está vendo esse conteúdo, como que você montaria a primeira carteira de ações para alguém? O que você se interessa e gosta? Sem tomar esse risco absurdo. Longo prazo. Se fosse uma carteira, sei lá, para um jovem, tá? Não vou falar... O Sami vai avaliar a sua carteira agora. Vai lá, Sami. Uma carteira para o Matheus, que está nos ouvindo aqui, que é um jovem de 19 anos, universitário, e que ganhou um belo presente do pai por ter passado uma baita de uma faculdade federal, e falou, pô... aí ele falou assim, ô Matheus, você quer um carro? Aí o Matheus falou, não, pai, eu prefiro que você monte uma carteira de investimento para mim. Então o pai dele vai pegar 30 mil reais lá
e vai montar uma carteira de investimento para o Matheus e vai falar para o TG, TG, me ajuda nessa carteira, né? Provavelmente eu ia dividir essa carteira em renda fixa, seria 1/3 dessa carteira, o outro terço eu faria renda variável e o outro terço eu faria fundos imobiliários, né? Nessa renda variável, eu ia priorizar ativos que pagam melhores dividendos. Já que o Matheus é muito novo, então ele poderia carregar isso por um longo período de tempo, e vamos nos utilizar da mágica dos juros compostos e deixaria esse produtinho ali de renda fixa como um fundo de emergência para o Matheus utilizar para boas compras que eventualmente surgiriam, ou para eventualmente ele quer fazer um intercâmbio em determinado momento, ele tem ali aquela grana, não precisa mexer nem nos seus FIIs e nem na sua carteira de Porra! Deu aula, hein, Sami? Bela. Vamos aplaudir ele aqui, pode aplaudir também. Animal, eu vou me despedir porque eu tenho que trocar o lugar para esse negócio. Então o Sami não vai ficar nessa história, ele vai ver o conteúdo e se gostar você manda um inbox para ele. Sami, obrigado. Valeu, Sami. Pode desligar aí. Valeu. Thales, cara, eu tô adorando aqui. É praticamente aqui um Gestão 4.0 sem o Nardon, sem o Bruno Nardon e sem o Alfredo Soares, que são dois craques também que manjam pra caramba. Todo mundo conhece o Alfredo do Bora Vender. E o Bruno começou também com um amigão meu, que é com o Jax, lá na própria empresa, na Rocket, que foi a primeira empresa que você conseguiu vender o teu negócio, lá a primeira vez que você colocou a Easy. Mas, deixa eu fazer um tutorial, aproveitando esse curso aí, para todo mundo deve conhecer o Gestão 4.0, é muito legal. Tem um monte de amigo meu que participou. Tá num nível assim numa escala bem bacana de troca de conhecimento. Mas posso desenhar aqui, e eu queria que você me explicasse da Singu, e eu vou dar alguns termos do garoto Faria Limer, que gosta de andar de patinete e agora não está andando, mas ele bebe uma bela gin tônica, por que não? E vai para Campos do Jordão e tem amigos com carros tipo um bug que faz trilha. Se identifica? Pode ser você. É o seguinte, você é um. Para montar a Singu, ou um cara que tem uma pequena startup, presta atenção aí que a gente vai colocar, pega caneta, papel, mas na tela vai aparecer esses termos que você falou aqui e não é todo mundo que conhece. Primeiro, a gente já falou do MVP, né, que é produto mínimo viável, que é para ver se performa, né, o seu negócio. Você precisa colocar ele para rodar, seria isso. O que é MVP? O MVP ele vem do inglês Minimal Viable Product. Basicamente é o seguinte, é um nome bonitinho para protótipo funcional. Eu vou dar o exemplo do MVP da EasyTax, tá? O MVP da EasyTax basicamente foi um formulário de e-mail. Eu botei um site pré-pronto na internet com um formulário de e-mail. Eu perguntava nome, endereço e telefone da pessoa e o botão enviar e-mail. Eu mudei o HTML, né? Mudei o front-end ali para pedir táxi. Então as informações iam para o meu Gmail, eu copiava o endereço, colava no Google Maps e usava uma função do Google Maps chamada pontos de táxi ao redor. Ligava o ponto de táxi mais próximo que tinha táxi para a pessoa, conseguia os dados do táxi e ligava para a pessoa. Pronto, eu fiz o EasyTaxi sem usar quase que tecnologia nenhuma. Isso é um MVP. É você usar o único recurso possível para ver se o seu negócio é viável, para testar se as pessoas têm interesse no seu negócio. Perfeito, já explicamos muito bem. CAC e LTV. Vamos lá. CAC vem do inglês Customer Acquisition Cost. De novo, é um nome complexo, bonitinho para quanto que custa adquirir seu cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todo o custo de marketing com o custo de vendas e dividir pelo número de clientes que eu trouxe naquele período que eu estou computando esses custos. Isso vai me dar um CAC, né? Ou seja, se eu gastei R$10 de marketing em vendas e trouxe 10 clientes naquele período, meu CAC é de R$1. LTV é um outro nome bonitinho para coisa assim, né? Lifetime Value, que basicamente fala a quantidade de dinheiro que esse grupo que você adquiriu nesse período trouxe para o seu negócio. Então, eu vou pegar basicamente tudo que esse cliente gerou de receita para você, né, naquele período em que ele ficou no negócio, e eu vou estabelecer também um perímetro, né? Até quando que esse cara está vivo no meu negócio. Então, na Singu, por exemplo, se a pessoa fica sem usar a gente por 4 semanas, eu churno ela da minha base, né? Churnar é um termo em inglês, né, que basicamente significa tirar ela da minha base. Eu tiro essa pessoa da minha base, compulsoriamente. Por quê? Porque eu entendo que você não ficou 4 semanas sem fazer a unha, ou sem fazer massagem, ou sem se depilar, provavelmente ela não gosta, mas a Singu ela achou outra solução, não é porque ela está viajando. Então, na quarta semana, na quinta semana, na verdade, ela fica 4 semanas, na quinta semana eu churno na minha base. Então, o LTV dessa pessoa vai ser tudo que ela me gerou de receita, enquanto ela não ficou 4 semanas mais não ficou 5 semanas sem usar o meu produto. Boa. Agora eu vou pegar a Singu e pegando o exemplo, quando você convidou a Débora Seco, o que é cohort? Vamos lá.
Cohort mais uma vez, a gente adora usar, a gente parece advogado, né? Adora usar nome difícil para coisa simples, né? Mas é legal, porque é a primeira vez que a gente desenha isso. Tem uma galera que não imagina, entendeu? Então vamos deixar bem didático. Vai lá. Exemplo, Débora Seco e Cohort. Cohorts são safras de usuários, né? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber se aquelas safras de usuários estão performando bem no meu negócio, estão trazendo mais LTV, estão vindo com um CAC menor. Então, tem uma série de análises que eu faço pelas safras. E essa análise granular é o que diferencia os bons gestores dos gestores medianos e ruins. Porque, geralmente, os gestores medianos e ruins, que é 90% dos gestores, eles olham as médias. Então, qual é o meu LTV médio? Qual é o meu CAC médio? Qual é o comportamento do meu cohort médio? Os bons gestores, eles olham de forma granular. Então, o meu cohort, que nasceu na primeira semana de março, vindo do canal Instagram, se comporta dessa forma. Como que ele se compara com esse mesmo período vindo do Twitter, esse mesmo período vindo do Google, e com períodos subjacentes, do tipo, essa mesma primeira semana desse mesmo mês do ano passado, no mesmo canal. Então, ele faz uma série de cruzamentos de dados para poder tirar algumas conclusões com base nas suas observações. É um processo científico mesmo. Né? A Débora Seco... Desculpa, fala. Pode ir, tá aí. Tá ótimo. A Débora Seco, por exemplo, quando ela entra como sócia do negócio, né, ela entra com a tese de que a gente conseguiria trazer um público mais qualificado para o negócio e fazer com que o nosso CAC diminua, consequentemente melhorando a nossa relação de LTV sobre CAC, né, que é um cálculo que a gente faz para saber o quanto de dinheiro que eu consigo extrair daquele processo de aquisição, né? De novo, eu vou pegar o quanto que eu ganhei de dinheiro, dividir por quanto que custou e vai me dar um delta. Quanto maior é esse delta, melhor, né? Ou seja, se eu tenho um LTV 3 com CAC 1, né? Eu vou ter um delta ali de 3, ou seja, cada R$1 que eu boto, eu ganho R$3 ali para minha receita, né? Basicamente, o que eu estou fazendo ali, quando eu boto Débora Seco, falando, olha, uma figura pública, respeitada no mundo feminino, muito conhecida, talvez vai trazer mais credibilidade para a Singu, e a Singu é um negócio que tem uma fricção no primeiro contato, que tem uma pessoa estranha entrando na sua casa. Então, quando eu trago um rosto conhecido com credibilidade, eu tendo a diminuir esse CAC, consequentemente aumentar minha relação de LTV sobre CAC, trazendo cohortes mais saudáveis. Como chama isso? Judaísmo. Por quê? Eu economizei o curso Gestão 4.0 para vocês, mas vale a pena vocês conhecerem que o cara deu um belo de um aperitivo da habilidade, da parte intelectual. Animal, muito legal. Chegou o grande momento, meu querido Thales, eu vou chamar aqui ele que já está com esta bela face aqui, este garoto. Matheus, você tem pouco tempo, mas eu de coração, cara, estou super empolgado porque foi o Thales que te escolheu. Qual que é a tua parada? Qual é o seu negócio? Vai lá. Boa. Primeiro de tudo, eu sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará. Eu tenho um negócio de venda ambulante de água. Eu dei uma pesquisada e eu vi que 70% das pessoas não confiam no vendedor de água ambulante na rua, entendeu? Era uma coisa que eu não fazia. Quando eu estou no sinal, eu não confio naquele cara que está passando sem blusa vendendo água qualquer, entendeu? É uma coisa que é um tabu ainda na gente. E tendo isso em vista, eu e mais 2 amigos, que também um estudante de engenharia de produção e outro de economia, a gente começou a rodar o nosso MVP com 10 vendedores espalhados na cidade, onde a gente entrega os uniformes, entrega o nosso cooler personalizado, e eles trabalham comissionados, entendeu? A gente tem um take rate de 25% em cima do que eles venderem. Eles vendem a água por nós. A gente fornece tudo, eles não têm custo e a gente pega esse take rate, entendeu? E pegando aqui uma fala do Thales, que também poderia ser visto como um mecanismo meritocrático de ascensão social, entendeu? Se o cara quiser trabalhar no domingo para vender 800 garrafas, ele pode vender, passar o dia inteiro vendendo, ele vai ganhar mais com isso, entendeu? O nosso take rate vai se manter o mesmo. E é isso. Quantas garrafas você vende hoje por dia, Matheus? Quantas garrafas por dia? Em média, umas 250 garrafas. Para 10 vendedores, é isso? Dá 25 isso. Cada um? Não deve ser a média. Deve ter um cara que deve 20%, deve vender os 80%. Deve ter um Pareto aí, né? Não, sim, tem. Até porque, por causa da questão, quando a gente estava começando a rodar o nosso MVP, isso com 10 vendedores, o prefeito aqui de Fortaleza também é outro picolé de chuchu, né? Tipo, o cara que fala bonito, mas que quer prender todo mundo em casa. Vocês sabem como é. E a gente acabou tendo problemas com isso, por causa de
com um dos vendedores, não podia estar na rua, a gente estava em lockdown, e um deles foi à rua, a gente teve problema com isso. Entendeu? Vem cá, qual que é o preço médio? Qual que é o ticket médio dessas garrafas? Tá legal o negócio. R$2 a água. Exato. Então você está Daí fazendo... a 330 ml. Entendi. Você está fazendo 500 pau por dia, é isso? Boa. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, Thales, você me corrige. O que ele criou chama Designing for Trust. Ele tem uma empresa que ele cria a confiança. Normalmente a gente fica receoso em quem vai comprar água, não sabe a origem. E ele meio que formatou e está dando a oportunidade para vendedores de água para as pessoas falarem, putz, com esse colete, com toda a estrutura que a sua empresa oferece, as pessoas têm mais facilidade para comprar. Você também é um intermediário dessa ação, né? Você faz isso por um aplicativo. Como é que o cara se cadastra para vender as águas? Não, primeiro eu anunciei as vagas de emprego porque, olha só, ainda estamos no MVP, entendeu? Então a gente ofereceu essas vagas de emprego, a gente saiu, procurou pessoas que já eram vendedores de água ambulante antes e perguntou se eles tinham interesse, entendeu? A gente criou o nosso grupo de aplicativo com o nosso time, engajou todo mundo, alinhou, que não adianta o cara querer vender de qualquer jeito como ele vendia antes só por estar fardado agora, entendeu? A gente teve que passar noções de cortesia a eles. E com isso a gente criou o nosso grupo de WhatsApp e alinhou todo mundo nisso, entendeu? Cara, é uma ideia bem bacana, altruísta, me parece, tem suas limitações, óbvio, a gente está com distanciamento, o cara tem que usar máscara, higiene, tudo isso, mas de verdade, Thales, você que trouxe o cara aqui, não tem obrigação nenhuma, eu sempre gosto de falar, a ideia, cara, e eu me prontifico também a divulgar o teu negócio mais formatado em rede social. Dá para bater um papo com ele? Você se interessou, sendo bem honesto? O que você acha, Thales? Óbvio que dá para bater um papo com o cara. Ele tem um negócio de take rate alto para um marketplace, né? Ele tem um MVP aí muito bem construído, fez seu grupo de WhatsApp e começou a rodar o negócio. A gente tem que descobrir qual a capacidade de venda de garrafas por vendedor para fazer os econômicos desse negócio e ver se a conta fecha na hora que a gente escalar esse negócio. Essa seria a conversa que a gente faria aqui com ele para entender a viabilidade econômica do negócio. Agora, como ele é um estudante de engenharia, eu imagino que ele já deve ter feito essa conta, né? E já provou o business case, não é isso, Matheus? Sim. A gente está fazendo no momento um B2B, né? Que a gente tem um fornecedor de água aqui num bairro perto e ele fornece as águas para a gente revende. Consignado. Água consignada, é isso? Isso. Aí o custo... Isso. Aí a água... O nome da companhia é Fast Sip, né? Gole rápido, do inglês, entendeu? Então, traz aquela ideia da pessoa estar no trânsito, quer beber uma água, não quer parar na padaria, não quer parar no sinal, a pessoa compra água que seja de confiança, padronizada. Eu gosto do modelo, Zuc, porque ele conseguiu um plate consignado, consequentemente ele não tem que ter capital de giro para poder pagar upfront o estoque dele. Ele basicamente o que ele fez ele trouxe trustability para esse processo que de fato, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes você quer tomar água e tem uma fera ali vendendo, mas você fala, sei lá, se esse cara tá com a arma ali, você fica, sem confiança. Bicho, eu tô super feliz e empolgado. Falando sério, a ideia desse projeto do Zunkerman aqui, que a gente faz da Invest News, de verdade, é sempre trazer um amigo, uma pessoa que influencia. Eu adoro o teu trabalho, e você sabe, não é falando uma forma de demagoga. Eu gosto mesmo, a gente é brother. Cara, Mateusão, seguinte, fala com ele, manda um inbox, você manda teu e-mail, Thales, para ele. Essa é a primeira vez aqui no Zunkerman que deu um match mesmo com a ideia e com o cara que pode ajudar a empreender, que é o Thales Gomes. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Primeiro, Matheus, como você se sente nesse projeto? Falando a real do teu coração, se quiser falar mal, você também pode, você tem liberdade. Tô nervoso pra caralho, pô. Tava lendo um dia desse aqui, ó. Olha que legal, cara. Leitura. How Google Works, um monte de livro. E esse aqui ele indicou também, né? Que eu vi no Instagram dele uma vez, foi atrás de comprar. É isso aí. Feliz demais de ter tido essa oportunidade. Eu que te agradeço. E agradeço você, Thales, porque no final das contas, juntar ideias, cara, e uma coisa que teu próprio avô falou, vi numa entrevista, ideia todo mundo tem, né? Para vender uma bacia. Eu quero que você termina esse grande evento que fizemos aqui com a frase do seu avô e depois você vai encontrar o Matheus aí e a gente vai se falar em rede social. Esse foi o Zunkerman com o Thales Gomes e você termina com uma frase que você quiser aí, Thales. O meu avô sempre falou para mim que ideia vale 10 centavos a bacia. Então tem que fazer igual o Matheus. Tirar a ideia do papel, montar o grupo de WhatsApp e começar a executar. Sensacional. Esse foi o Zunkerman com Thales, Sami e Matheus.